E aí, gente, Thiago Matheus falando, e no Pra Pensar de hoje nós vamos falar como orar, como devemos orar. Roda essa vinheta aí e bom vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui, ó, no nosso canal. Gente, uma certa feita eu estava orando no monte. E eu orando, tinha um rapaz em alguns metros de distância de mim, aonde eu estava orando. Ele estava da seguinte maneira: Senhor meu Deus e Pai, no livro de Isaías, o capítulo é o 54 e o versículo é o de número 17, que diz a parte A. Em algumas traduções diz da seguinte maneira, isto é, se for na pentecostal diz tudo. Em algumas traduções diz que toda, quando fala toda aqui, Senhor, trata-se de totalidade. Gente, não precisa de falar o capítulo e o versículo. Não precisa. E aquilo, eu orando, acabou que me atrapalhou, me chamou a certa atenção, e eu tentei concentrar de novo, e orando, e ele falando os versículos para Deus. Primeiro, não precisa de gritar. A sua oração não vai ser ouvida a gritos, gritando, não é. Até porque teve um determinado momento que eu continuei orando e ele perdeu o seu volume, a sua intensidade. Aí ele começou, e quando ele estava ali gritando, foi mais ou menos assim. Enquanto o versículo diz, Senhor, aquele versículo que me fugiu a memória, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vocês observaram que ele perdeu a intensidade, ele começou a tossir, porque ele gritava, falava os versículos e embolava, não lembrava os versículos. Deus não quer que você grite citando os versículos para Ele. Só isso. Ele quer ver a sinceridade da sua oração. Ele quer ver a verdade que sai da sua boca. E outra coisa, não precisa também de ó soberaníssimo, use de benevolência com a sua beneplácito vontade. É assim mesmo? Beneplácito vontade na terra dos viventes. Para que falar difícil para Deus? Para que? É de forma tão simples que, se você orar, Ele vai estar. Primeiro, que Deus não é surdo, Ele ouve. Só que tem um tempo dele responder. Se você chegar e fazer uma oração simples, Ele já ouviu. Mas eu orei simples, eu não precisei de gritar e demorou. Há uma diferença entre Ele ouvir e Ele responder. Todas as orações suas são ouvidas, mas ela tem um tempo. Existe um tempo necessário para que elas sejam atendidas. E agora, quando a gente olha para a Bíblia, uma certa feita, o próprio Jesus falou bem assim: e quando fordes orar, não fazeis como os fariseus que vai nas praças. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Não precisa chamar atenção, não precisa chamar atenção de ninguém. Quando você estiver na sua casa, o próprio Jesus diz: entra dentro do teu quarto e fecha a porta. Existe ainda milagre com porta de quarto fechado. Não precisa de você dar berros, não precisa. Porque quando a Bíblia diz clame em altos pulmões, se você não clamar, as pedras vão clamar. Clamor é uma coisa, oração é outra coisa. Quando você for orar, se você colocar para fora alguma reação que fazer o seu irmão do lado escandalizar, não faça. Se você comer uma carne de porco, se você comer uma carne de porco e escandalizar seu irmão, come carne de hambúrguer. De hambúrguer? Errou! De boi. Come carne de boi, come miojo.
Se for escandalizar o seu irmão, não faça. Feche a porta do seu quarto e ore ao Senhor. E outra coisa, o Pai que te vê em secreto, Ele é poderoso para te chamar em público e te responder e fazer um milagre na sua vida. Então a sua oração ela precisa ser simples, verdadeira. Verdadeira, não precisa de você colocar uma máscara, porque Deus te conhece. Sem sombras de dúvida, Deus te conhece. Então quando você for orar, primeiro, seja sincero a Deus. Usa a sua sinceridade, usa palavras de verdade, porque Ele conhece as verdades que saem do seu coração. O exemplo bíblico que eu vou usar aqui é muito conhecido, é primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Diz assim: E então se levantou Ana, depois que tinha comido e bebido em Siló. Aqui eu já tiro a primeira lição. Se você ficar prostrado, acomodado, certamente a sua oração será em vão. Você precisa se levantar, você precisa sair do seu comodismo, você precisa mostrar para Deus que verdadeiramente você vai colocar em prática a sua fé, orando ao Senhor. Se não me falha a memória, no capítulo 5, versículo 6 do livro de Pedro, o apóstolo de Jesus, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então você precisa se humilhar na sua oração, você precisa se humilhar, mostrar, confessar para Deus quem você é. E eu vi em uma mensagem um dia que a gente tem muita facilidade em dar nome para o nosso milagre. Exemplo: Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma casa. Então quando você for orar pedindo a Deus perdão, dá nome também para o seu pecado. Senhor, eu cometi isso. Seja verdadeiro, porque automaticamente o seu coração, você vai se encontrar tão sensível, tão sensibilizado, que quando você começar a chorar e você ser abundante na sua petição, sem sombras de dúvida, o Senhor vai atender às suas orações. Lembrando que o que você pede é só para poder satisfazer o seu ego? É só pensando apenas no seu próprio umbigo? Será que é só para isso? Ou você pede algo que, quando Deus te der, não vai servir de bênção só para você, mas vai servir de bênção para o irmão, para a pessoa que está ao seu lado? Outra coisa, se você pedir alguma coisa a Deus, você vai pedir para a glória do nome dele? Chegará ao ponto do próprio Deus olhar e falar lá: ó, foi eu que dei. Quando você abre no capítulo 1 de Lucas, você vê que uma das promessas de Deus para Zacarias é: e será grande diante do Senhor. O que será grande? O João Batista. Porque Isabel, ela era estéril. Mas olha uma das promessas: e será grande diante do Senhor. Será que a sua oração que você pede hoje será grande só para você? Ou será grande também para Ele? Pense nisso. Ore com simplicidade, com sinceridade, porque sem dúvidas Deus está pronto para poder te atender. E para poder fechar, dou para pensar de hoje, 2 Crônicas 7,14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei pecados e sararei a vossa terra, porque agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O Para Pensar de hoje fica por aqui. Ore, porque Deus tem resposta para você. No vermelhinho aqui vai aparecer se inscreva, e eu vou orar para você se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe.